Discuti com um terraplanista, Alexandre, o homem por trás do personagem Super Xandão. Depois da conversa, ele tentou fazer um exposed sobre o nosso bate-papo no podcast. Eu confesso que, ao invés de irritado, eu fiquei fascinado. O que ele gravou não foi um exposed, foi uma sessão pública de autoterapia e projeção psicológica. Eu vou tentar ser breve e objetivo porque eu não tenho interesse em farmar conteúdo em cima disso. O próprio Xande já fez react do react do react em cima do programa. A psicologia explica que a projeção acontece quando o indivíduo não consegue lidar com as próprias frustrações, medos e fraquezas. Em vez de olhar pra dentro, ele empacota tudo isso e joga no outro pra tentar se aliviar. Quando Alexandre... Isso aí serve pra quem, no caso? Pergunta de $1 milhão. Quem que tá fazendo a tal projeção aí? Ô, irmão, de novo, cara. Esse cara, ô, sério mesmo. Piracanjuba, toda hora, cara, você faz a mesma coisa. Você é contraditório, bicho. Tudo que você fala serve pra você mesmo. Ô, velho, todas as coisas que você falou lá no programa, irmão, você falou tanta coisa desconexa que serve pra você. Mas você não faz aquilo, cara. O cético, é projeto, você que tá fazendo, cara. Não é que não dá pra entender, irmão. Eu não sei como que eu posso me comunicar com ele, porque se eu tento explicar, o cara não quer escutar. Se eu falo A, ele fala B. Se eu falo B, ele fala C. O que eu vou falar? Aí o cara usa um argumento X que vale pra ele. Ele é contraditório. Como que você faz isso aí? É a projeção, Cussal. É a projeção? Eu não consigo entender, irmão. Não dá pra se comunicar desse jeito, não. Vamos lá. O Aaron Talks, inclusive, ofereceu pra colocar o moderador principal do Xande pra moderar a live. E ele respondeu que o sujeito ia degenerar completamente e que não confiava no próprio chefe da moderação. Não. Ô, velho, você não tá, não é possível isso. Sabe o que foi isso aqui, rapaziada? Sobrou pro Kaito de novo. Ô, velho, olha só. O Kaito, ele começou a falar abobrinha durante o podcast. Aí, olha o Felipe, o dono do Ironcast, na inocência e ingenuidade, ele falou: ô, Super, olha a ideia do Felipe. O que você acha de eu deixar o Caíto, que ele fala Caíto, de moderador da nossa live? Eu falei, irmão, você tá maluco? Ele vai mijar em todo mundo. Ele já faz isso na minha live. Ele dá ban nos caras, spama a bunda rebolando. Se você fizer isso, acabou. Ele vai degenerar a sua live. Porra, eu só falei a verdade. Ele faz isso aqui, caralho. Ele é especialista nisso. O Piracanjuba, ele pensa que eu falo isso porque eu tô ofendendo. Ou sei lá, o que ele pensa, que é alguma questão de briga, mas não é isso aí mesmo. Aqui na live, e não é só o Kaito, tem vários moderadores que zoam pra caramba. Aí imagina, eu tô num podcast e o dono me vem com essa ideia. Eu achei bacana a ideia dele. Pra vocês terem ideia, eu quase falei pra ele. Eu até falei pra ele, eu falei, cara, é uma baita ideia, mas se fizer isso, vai dar ruim. Vocês vão ter trabalho dobrado, porque o Kaito, com certeza, ele não vai aguentar. Ele vai começar a dar ban, ele vai começar a xingar os caras, ele vai spamar figurinha. Não vai dar certo. Ele vai degenerar a live. Porra, falei a verdade, irmão. E ele ia fazer isso mesmo. E certeza, ia ser o maior prazer da vida dele. Então é foda. Mas isso é uma coisa boa, sabe por quê? Vocês ficam tão famosos com a zoeira de vocês que os caras simpatizam, os caras que até dá moderador. É porque é engraçado, a molecada sabe zoar. Os caras dão risada. Eu nunca vi, irmão, lá no Ironcast do Felipe, sério mesmo, eu nunca vi uns caras dar tanta risada. Eles se mijavam na cadeira de rir com o chat lendo, irmão. Sério mesmo. E o cara veio me elogiar. O cara lá, um dos moderadores do Iron Studio, veio me elogiar e elogiou vocês pra mim. Falou, sua comunidade é muito foda. Essa parte aqui, o Piracanjuba, ele não tava na hora, ele não escuta. Se ele escutou, ele não fala. Mas o cara veio falar pra mim, a minha esposa tá de prova. Falou, sua comunidade é muito foda, que da hora isso daí que você criou. Eu falei, cara, nós é brabo mesmo, só tem queixo quadrado lá, a molecada é fera. Mas essa parte ele não fala. É porque ele não entende. O Piracanjuba, ele é um homem, de novo. Ô, Piracanjuba, você é um cara que tem um certo problema. Que eu vou falar pra você objetivamente que é. Você fala demais. Você fala demais, irmão. Super, como assim ele fala demais? Quando a gente tem o que dizer, falar demais, não tem problema. O problema é falar demais sem saber de nada. Você fala muito, Piracanjuba. Você fala muito. Você ainda não aprendeu a arte de, escuta. Você tem 2 ouvidos e uma boca, escuta.
Aprenda! Tenta entender. Antes de filosofar, falar da projeção, segurar o ursinho de pelúcia, bonitinho. Escuta! Você nem sabia quem eu era, você pesquisou no chat GPT. Você fala muito, irmão. Não é assim que funciona. Se você tem muito o que falar porque tem respaldo, espera que vai chegar o seu momento. Mas não, você além de não ter o que falar porque você desconhece de tudo que a gente abordou lá, você quer falar demais. Esse é seu problema, irmão. Ó, ele tá falando muito, de novo, sobre uma coisa que ele não sabe. Ele quer conhecer melhor o meu público do que eu mesmo. Ele quer entender melhor do que eu mesmo o tratamento com o meu próprio público. Meu Deus! Olha que coisa feia que fica isso, ó. Vocês estão entendendo, ó? Não é vergonhoso eu ter que vir aqui explicar que a grama é verde? Isso é vergonhoso, é outro papelão que você tá pagando. É complicado, né? O que eu vou falar? Fala muito. O Piracanjuba, ele é típico, é o cara que fala muito. Fala muito. Sim, eu apertei a mão dele e me desculpei se eu me passei de alguma maneira depois do programa. Isso se chama maturidade de saber separar a persona pública da persona privada. Mas não significa maturidade. Por quê? Porque logo em seguida você foi lá e gravou um vídeo e continuou tentando me descredibilizar, falando pelas minhas costas. Isso tá errado. Você fez isso com o próprio Felipe, anfitrião do podcast. Ele ficou muito sentido também com o que você fez. Isso é chato, meu amigo. De novo, fala muito. Fala muito. Acabei de falar. Eu não posso chegar... Não, isso é chato, isso é desagradável pra caramba, rapaziada. O cara foi convidado pra ir num espaço lá e a atitude dele lá comprova. Todo mundo ficou com vergonha alheia também daquilo ali. Né? Você não colaborou um minuto. Você não pode vir apertar minha mão, pedir desculpa, falar isso e depois ir contra tudo que você falou pra mim nos bastidores, gravando vídeo e expondo na internet. E quer falar que eu não tenho direito? Ou que é falta de maturidade eu vir falar o que aconteceu nos bastidores? Por que é falta de maturidade? Como assim? Como assim? Separar o Alexandre do Xandão e o Yuri, pessoalmente, do Yuri das câmeras. E é aí que entra a prisão de ouro do Alexandre. Ele vive uma tragédia silenciosa. É um homem inteligente que quer falar coisas profundas, mas se trancou numa jaula infantil. E claro... Bom, isso aqui tá errado também. Eu não tenho intenção nenhuma de... Quando eu vou falar, eu não penso se eu tô falando com profundidade. Eu só falo. Eu só falo. Eu não quero... Piracanjuba, é você que tá querendo fazer isso. Você que, em vez de falar com precisão que precisa, você fala demais e você quer falar sempre filosofando. Oh, de novo, irmão, vocês estão entendendo que tudo que ele tá falando serve pra ele? Ó, até agora, Piracanjuba, eu vi metade do seu vídeo. Metade. Você não deu um argumento lógico, coerente, início, meio e fim. Algo pontual que eu tenha que responder usando minha inteligência. Que eu tenha que parar pra refletir. Você tá entendendo? Você sim tá tentando falar com muita profundidade uma coisa que é óbvia. Foi o que eu acabei de falar aqui. João Paulo mandou 10 Ô, Piracanjuba, isso que você tá fazendo não faz o menor sentido. Eu não tô entendendo isso aqui, cara. Ó, e eu já quero deixar claro aqui. Eu não tenho absolutamente nada contra, pelo amor de Deus. Pelo contrário, o Piracanjuba foi um cara que me tratou bem lá no podcast. Ele teve essas falhas pontuais aí que a galera viu, tudo bem. Mas ele veio e pediu desculpa. Quando ele me pediu desculpa, eu achei bacana. Eu só achei totalmente patético depois que ele foi lá e jogou isso por água abaixo, quando apareceu na internet, falando pelas minhas costas, novamente, né? Sendo que o cara havia me pedido desculpa. Mas tá tudo certo, eu não tenho nada pessoal contra você, irmão. Eu desejo tudo de bom pra você. No geral, você é um cara bom, você é um cara bonzinho, gente boa. Não conheço nada da sua vida também. Eu acho que... Eu agradeço você ter me chamado de inteligente. Eu também acho que você é inteligente. O que eu tenho... A questão aqui nunca foi questão de inteligência. Eu nunca parei pra criticar a sua capacidade intracromossomial. O que eu paro pra questionar é que você se apega tanto a filosofar e tentar falar com profundidade sobre coisas que não conhece, que você acaba entrando em contradição. Você acaba falando demais sobre aquilo que você desconhece. Foi exatamente o que aconteceu sobre Terra plana. Você só tinha que parar e escutar eu explicar pra você.
O que era um teste de curvatura? Era só... Tanto é que no próprio podcast, eu falei pra ele, falei, irmão, eu tô aqui pra responder o que você quiser, é só me perguntar. Quer saber o que eu penso do domo? Tô aqui pra falar. Quer saber como é o teste de curvatura? Eu tô aqui pra falar. Mas não foi, você não quis saber de nada. Você só ficou em contradição e negando, você fechou os olhos pra discussão. E tudo bem. É uma atitude sua. Ué, beleza, quer tratar dessa forma? É um direito seu. Não tô condenando isso. Não estou condenando, eu tô criticando. Crítica. É só uma crítica. Do mesmo jeito que você tá me criticando agora com esse vídeo. Por mais que não tenha cabimento. Essas críticas que você tá produzindo aí. Porque você tá falando e não tá concluindo nada. Não tem conteúdo aí. Porque não confere com a realidade. Xanão, parabéns pelo seu posicionamento nos dois assuntos, parabéns pela maturidade, o demônio tem sido ardiloso, quer destruir sua vida e a nossa todos os dias, irmão. Concordo, irmão. É cada dia uma aprovação nova, não tem jeito. Que Deus continue abençoando você e sua família. Um abraço, que Deus abençoe a sua família também. Tamo junto na jornada, irmão. Quantas votações o homem do norte... Deixa eu falar, a coisa foi tão estranha lá no podcast com o Piracanjuba que, o Felipe, irmão, o Felipe entrou no assunto de vacina e falou pra ele, Piracanjuba, eu trouxe aqui um médico que falou sobre vacina. O Piracanjuba não é o suficiente, sendo que ele mesmo disse que pra ele o que os homens da ciência falam tá falado. Mas caramba, o médico foi lá falar. E ele não, ele negando. É negacionismo e não sei o quê. Porque eu sou o cético. Mas isso é atitude de cético? Cara, o cara literalmente não quer escutar nada, rapaziada. O cara não quer escutar nada. E exatamente, vacina ainda por cima é um tema sensível. É uma coisa complicada de se discutir nessa porcaria desse país ainda por cima. Cara, acho que tá tudo muito claro, né? Tá tudo muito claro. Vamos ver se vai ter alguma coisa que ele vai falar aqui que faz sentido. Porque eu sou honesto. Se alguma coisa que você falar aqui eu ver que foi falha minha, que você tá sendo realmente honesto, eu vou falar. Vamos ver se vai ter alguma coisa aí. Claramente confundiu as personas. Quando passa vergonha tentando debater ciência básica e erra conceitos triviais de física ou medição, ele corre pra trás do escudo. Quais conceitos de física a gente debateu ali, pessoal? Pelo amor de Deus, fala pra mim. Que conceito de física? Ele nem sequer entrou no assunto gravidade. Eu acho que se eu perguntasse pra ele o que é gravidade, qual que é a definição, nem isso ele deve saber. Mas não teve conceito, não teve nada ali. Tinha muita coisa que poderia ser discutida. Eu poderia explicar pra ele por que termodinamicamente falando, a gravidade é anulada. Com experimentos científicos que estão no canal do André. Ele não quis saber. Eu podia falar pra ele sobre a questão da ciência por trás de um teste de curvatura, como que ele é feito, quais são as variáveis. Ele não quis saber. Ele foi lá e ainda mandou de que o teste de curvatura era feito com laser. Nada a ver com nada. Nada. Aí, olha só, a única coisa que ele me perguntou. Por que quando eu mando uma... Olha, eu não acredito, né? É sério. É uma... Que tempos tenebrosos que a gente tá passando, cara. Ele mandou essa pra mim. Por que quando eu jogo uma GoPro no espaço aparece a curva? Meu Deus. O cidadão não sabe o que é uma GoPro, como que funciona a lente de uma câmera, que existe diferença de uma lente pra outra. Uma distorce, a outra não distorce. Uma distorce menos, a outra distorce mais. Rapaz, você tem que ver o ângulo que foi criado a filmar. Olha, tem tanta coisa. Olha isso, Cara, eu tenho que explicar pra um cara que a lente padrão da GoPro, que vem nela embutida, distorce o horizonte, ele não saber nem isso. Não dá pra acreditar. É só um personagem de internet, é só um meme. Mas quando convém, ele quer sentar na mesa de debate sério pra falar... Então, mas não é quando convém. Não é quando convém. A questão da Terra plana, sempre me perguntaram e sempre perguntam. Super, isso é do personagem? Eu falo que não. Mas eu sempre deixei isso claro. Qualquer pessoa que vem na live e pergunta seriamente pra mim sobre o assunto e sabe o que eu tenho de argumentos pra falar de Terra plana, entende que isso não é uma questão de personagem, não tem nada a ver com isso. Porque existem argumentos que são sólidos, muito favoráveis pro modelo de Terra plana. Minha nossa, não é possível que é tão difícil de entender isso daí.
Então, ó, tá vendo? Isso aqui, de novo, é uma interpretação errada, tá equivocado. Tem nada a ver. Nunca foi. Não é como se eu ligasse ou desligasse o botão de personagem pra dar respaldo pra defender algo ou não. Se eu tô conversando de modo sério, as pessoas percebem. Eu mesmo falo, ó, tô conversando sério. Né? O assunto é a plana, tô conversando sério. Foi ele que achou que isso era personagem e afirmou durante o programa todo que eu era personagem, sendo que eu tava falando que não. Em vez de me fazer perguntas categóricas pra entender melhor do assunto, o que ele fez? Fechou os olhos e ficou negando e tentando me ridicularizar. Ué, isso aí é a postura do cético? É a postura do questionador? É a postura do filósofo? Hein, Piracanjuba? De geopolítica, economia ou segurança pública. Ele quer ser levado a sério como intelectual, mas a verdade incômoda. Eu não quero ser levado a sério e eu não sou cínico de me forçar a ser levado a sério. Eu só falo. Eu só falo. Se o assunto na mesa é geopolítica, o que eu souber, falarei, darei minha opinião. Se eu der uma opinião e eu erro na opinião, eu falo, ó, errei, por conta disso e disso. Não quero que ninguém leve a sério. Ou ninguém precisa me levar a sério. Nada, nunca pedi pra levar a sério, me levar a sério. Eu só falo, irmão. Simplesmente ela assumindo crime em live. E a maior fonte da insegurança dele é que o público que ele criou não se importa com uma única linha do que ele pensa. Ó, vocês, olha isso, de novo. Piracanjuba, fala demais. O meu público sabe exatamente da verdade, é aí que tá. A maioria esmagadora aqui, eu não tô falando que a maioria esmagadora concorda comigo. Talvez a maioria não concorde, mas dizer que nem eles sabem, isso é uma mentira. O que mais tem nessa live, isso é provado todo dia, irmão. Na live tem um monte de moleque que participa que manja de Bíblia, sabe dos assuntos bíblicos, sabe de terra plana, sabe de política. Então, assim, ele generalizar, falar que todo mundo não sabe nada, isso é uma puta mentira, velho. Puta merda, irmão, isso não existe. E, na verdade, na minha live, o que dá pra ver é que tem muita molecada que entende de muita coisa, mais até do que eu também. Porque várias vezes eles agregam muito mais pra um assunto, porque eles são mais antenados. Alguns, às vezes, têm até mais tempo do que eu, eles estão mais antenados ainda sobre determinados assuntos do que eu. Então eu abro a live aqui, eu vou comentar sobre assunto de política, eles trazem informações atuais pra mim. Ó, aconteceu isso e isso, Xandão. Será que tem a ver com tal, tal e tal? Eles sabem. Ó, Super, terra plana, isso e isso. Terra plana é um assunto muito específico, não é todo mundo que corre atrás de saber disso, mas tem pessoas que sabem, que são despertas pra essa questão aí. Tem vários aí na live que falam que eu sei que sabem pelo que eles falam. Tá entendendo? Então, de novo, ó, o Piracanjuba, ele sim, ó, ele tá querendo tratar vocês ao modo dele e querer pagar de conhecedor do meu público mais do que eu mesmo. Isso não existe. Não tem como. Um cara que não tem capacidade de entender o que é zoeira e o que não é da minha live, como que ele pode querer falar o que meu público sabe efetivamente ou não? Isso não existe, irmão. Quem tem mais direito, ou o único direito de falar isso, sou eu que tô aqui vendo todo santo dia o que eles estão falando, o que eles estão reproduzindo. Isso não é uma obviedade, isso daí, não? Ô, Marcos Alexandre, eu já vejo também, irmão. Aguenta aí. Se o Alexandre tentar falar sério sobre qualquer assunto denso, eles não pagam pra escutar ele pensar. Eles pagam pra ver um homem musculoso gritar frases de efeito e passar vergonha com teorias absurdas. O Alexandre é um prisioneiro do próprio circo. Ele ganha dinheiro, sim, mas ao custo de vestir uma fantasia de bobo da cor que ele não pode mais tirar sob riscos de se tornar irrelevante da noite pro dia. De novo, outro erro pontual. O personagem, ele existe pra poder viabilizar tudo aquilo de bom e de concreto que eu tenho pra falar. Sem o personagem, não teria como as pessoas terem atenção. A maioria das pessoas gostam de humor, de entretenimento. Então o personagem é usado, e sempre foi, de modo estratégico. E é normal. Esse personagem é meu mesmo. Eu não tenho culpa que eu tenho um lado histriônico, um lado engraçado, que as pessoas gostam. O que eu posso fazer? Para muitas pessoas, eu sou um cara engraçado. Elas entram aqui pra ver a graça. O Super gritando, ele fazendo careta, ele estompando os betinhas. Ué, se isso é ser um bobo da corte, pra mim não tem problema nenhum. Você quer achar que é bobo da corte, é um direito seu. Você quer falar que acha que as piadas que eu faço, as brincadeiras que eu faço são péssimas, são dignas de bobo da corte, isso aí é um direito seu. Só que tem gente que gosta. Vocês estão entendendo? Eu não ligo pra nada disso. Quer achar que é bobo da corte? Não interessa. Agora, se o cara tá entrando aí e tá dando risada, é porque eu tô fazendo graça e eu sou engraçado.
E isso aí é bom pra ele gosta de dar risada de coisas que eu falo. E qual que é o problema? Onde que tá o problema? Isso daí. Não pode mais ter humor, piada? Então um cara que sabe contar piada, que sabe, que tem caráter humorístico, ele não pode? Tem algum crime nisso daí? Se eu quisesse aqui fazer uma live só falando palhaçada, só, no modo bobo da corte, é só esse humor mesmo assim, tipo só zoando. Qual que é o problema disso se tem pessoas que gostam e acham que é engraçado? Onde que tá aqui o ponto, irmão? Eu explico pra você onde que tá o ponto, Piracanjuba. O ponto é que você não sabe separar justamente aquilo que você propõe a separar no seu vídeo, que é o personagem e o homem. Esses dois estantes. Uma coisa é o Super Xandão, é avaliar Super Xandão. O que o Super Xandão faz, como ele se comunica. Outra coisa é avaliar o que o Alexandre, o homem, como ele se comunica. E você teve essa oportunidade lá no podcast, mas jogou no lixo, não quis saber. Certo? Bem esclarecido, né? Bem fácil de entender, pô. Não mandou R$5. Super Pirk, meu quesito É, tá travado, porque não é o tem seguinte. tempo, músculos e gordura, o que eu estou fazendo de errado, como resolvo? O próprio Piracanjuba, ele faz conteúdos lá falando que ele faz humor cínico. Então eu poderia chamá-lo apenas de bobo da corte? Poderia avaliar o trabalho dele só como bobo da corte? Eu não acho que seja isso. Eu acho que o próprio Piracanjuba tem o personagem dele também. Que ele mesmo diz que é cínico, irônico. O problema, você sim, Piracanjuba, você sim traz a impressão de que fica só no personagem. Porque quando a gente para pra ouvir o que você tem pra dizer, não sobra nada. Você é contraditório, opiniões mal colocadas, mal idealizadas, zero conhecimento de assuntos específicos que você se propõe a discutir. De novo, irmão, ó, vocês percebem que o que ele fala serve pra ele, volta pra ele? Isso é bizarro, isso. Logo isso aqui. E aí que entra a covardia dos argumentos. Vamos lá. Pra terminar, ele resolveu colocar minha mãe no meio da conversa. Um homem de 30 anos de idade que junta hype falando sobre o formato da Terra. E, parênteses, eu particularmente acredito que esse terraplanismo dele seja uma metáfora e até uma filosofia poética sobre pensamento crítico e dialética. Mas enfim. Nada a ver, Piracanjuba. Nada a ver. Fala muito, Piracanjuba. Fala muito e não sobra nada. Ele resolveu atacar a minha família pra tentar desviar o foco da própria humilhação. Eu não ataquei a família. Em que momento ataquei a família dele? Alguém viu isso aqui? O que eu falei foi aquilo que é de conhecimento público, que foi a informação que chegou pra mim. Que num determinado podcast, a sua própria mãe estava lá participando do chat, chamando o Felipe de Red Pill. E dei risada. Porque pra mim isso daí é uma coisa engraçada, é um absurdo, isso não faz o menor sentido. Foi exatamente o que chegou pra mim e isso é do conhecimento público de quem tava lá participando. Eu só reproduzi um fato que as pessoas viram. Caramba! Agora, se for mentira, eu peço desculpa. Agora, se for mentira, é outra história. Se eu recebi uma informação que era mentirosa, eu peço desculpa aqui já. Se isso não aconteceu, ele não tá negando que isso aconteceu. Pelo menos aqui no vídeo ele não tá negando. Agora, se isso não aconteceu, eu peço desculpa. Mas o que falaram pra mim foi isso, que durante a live do podcast que você tava lá com o Felipe, sua mãe estava participando, e ela falava coisas do tipo, isso aí, filhão, mostra pra esses... Eu nem lembro os termos, mas são coisas mais ou menos assim, gados de direita, esses machos de direita, eu não sei, alguma coisa assim. Esses red pills de direita, sabe? Tipo, eu tava torcendo por você, sua mãe, né? Beleza, ela quer torcer por você, é sua mãe, tá certo, tem que torcer mesmo. Torce lá. O que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso? Não pode falar o que todo mundo viu lá, que aconteceu? Só é errado se for mentira. Então jamais ataquei. Eu só falei isso e dei risada. Uai, os caras riem de mim também, eu não posso dar risada também agora? Não posso dar risada dos comentários que estão lá na live público? Não pode falar o que tá acontecendo? Que porra é essa, irmão? Entendeu? Não faz o menor sentido isso também. Intelectual. Alexandre, quando a única ferramenta que te resta pra defender um domo de vidro é atacar a mãe do seu oponente, fazer suposições sobre o contexto familiar alheio... Tá errado, não ataquei, jamais faria isso, nunca, jamais, jamais. Eu jamais atacaria a mãe de qualquer pessoa, a não ser que eu fosse atacado, que eu tivesse respaldo para tal. Piracanjuba, você fala muito sem saber de nada. Uma pessoa de boa fé sabe que não foi reproduzido nenhum tipo de ataque aqui. Isso é um devaneio. Não teve ataque.
Ataque. Você sabe o significado de ataque? Piracanjuba, eu vou explicar pra você rapidamente o que é um ataque. Um ataque é quando você profere uma ofensa ou falsas acusações de caráter pessoal sobre uma pessoa, buscando denegrir, sujar, macular, destruir a imagem dela. Isso aí é uma forma de ataque. Isso é definição de ataque. Eu nunca fiz isso aqui. Eu só documentei um fato que é de conhecimento público. Que sua mãe tava lá fazendo isso falando, que você tava lá na live falando e ela tava torcendo por você, e eu dei risada. Porque achei engraçado isso. Achei nada a ver. E aí? Tá errado. Tá errado. Você não está demonstrando força espiritual. Você está demonstrando um colapso de repertório. É uma rendição de quem perdeu no campo das ideias e teve que Tá bom, se essa é a conclusão sua, tá bom. Eu perdi no campo das ideias. Perdi. correr pra lã. Igual na opinião dele, eu perdi pro Serjão. Vocês acham que ele parou pra escutar um minuto do que eu e o Serjão tava falando? Ele não sabe nada dos conceitos colocados ali. Sol da meia-noite. Ele nem sabe como que funciona isso. Por que que ocorre esse fenômeno? Tipo assim, nada a ver. Nada a ver. Ama. É que você reveja o podcast e perceba o quão profundamente incomodado ele ficou a ser chamado de bobo da corte, o ranger da mandíbula, a maneira com que ele voltou em... De novo, palavras não ofendem. O problema não é me chamar de bobo da corte. O que eu fiquei foi constrangido. Porque eu me recusava a acreditar que você precisaria descer num nível daquele por simplesmente não poder escutar o que eu tinha pra falar. Eu fiquei constrangido. A palavra exata é essa. Você quer saber o que eu senti naquele momento? Foi vergonha alheia. É vergonha alheia. Porque eu fiquei imaginando, falando, nossa, imagina o público vendo isso aqui tá vergonhoso. O cara realmente ele fecha os olhos, me chama de bobo da corte, sendo que ele tá pagando esse papel aqui. Ele não enxerga, mas ele tá passando por bobo da corte, por não saber de nada e falar demais. Eu fiquei constrangido, irmão, e tentei tratar com todo respeito a questão. Eu nunca desrespeitaria você. Por que eu vou desrespeitar você? Eu não tenho nada contra. Isso aqui que a gente tá discutindo são ideias. O que eu tenho são ideias diferentes das suas. Eu penso diferente de você. E tá tudo bem. Qual que é o problema? Onde que tá o problema? Você pensa de mim. Você pensa diferente de mim. Qual que é o problema? O problema é você se dispor a ir num debate, numa troca de ideias e não aceitar o que o outro lado tem pra falar. Não dar abertura, não abrir a sua mente, simplesmente não ter essa disciplina. Então pra que foi até lá? Tá entendendo? inúmeras vezes para aquele fatídico termo bobo da corte. Como ele tentou até inverter a narrativa pesquisando o contexto histórico de bobo da corte depois do programa. Mas aí... Não é questão de pesquisar, não. Eu não falei o significado de bobo da corte no programa, porque não tinha sentido. Pra que eu vou explicar o significado de bobo da corte lá no podcast? Perder mais tempo ainda explicando uma coisa óbvia. Porque todo mundo... Bom, todo mundo eu não sei, mas eu acredito que a maioria das pessoas sabe o que o bobo da corte significava. Na época que existia isso daí. Pô, eu não ia querer lá eu pagar o professor Xandão explicando o que é bobo da corte, sendo que todo mundo sabe. Eu acho, Piracanjuba, que você não sabe o que é o bobo da corte. Irmão, bobo da corte é o que você praticou ali. E você não se dá conta disso. É por isso que foi constrangedor pra mim tudo aquilo ali. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, rapaziada? Por favor, sejam sinceros. Eu tô errado? Vocês acham que eu tô errado? O que eu tô falando não é de uma coisa lógica, normal? Vocês não sabem o que significa o bobo da corte? Inclusive, o próprio Felipe, dono do podcast, chegou na mesma conclusão. Teve um momento lá que ele falou, se for assim, todos nós somos bobos da corte, porque estamos questionando. Então é isso. Sim, então nós somos bobos da corte. Porque bobos da corte foram criados, muitos deles, pra quê? Porque através da piada, do sarcasmo, do que você propõe a fazer, olha que interessante, ô Piracanjuba. Eles faziam críticas profundas sobre o que acontecia na sociedade, os problemas da sociedade, problemas de governos e etc. Eles eram bobos da corte, eles faziam de forma inteligente o humor que levava a questionamentos. Olha que interessante. Então eu sou um bobo da corte. Então, na verdade, você me chamar de bobo da corte é verdade, eu sou uma espécie de bobo da corte, sem sombra de dúvida. Eu aqui, na verdade, me sinto honrado de ser chamado de bobo da corte, porque em tempos como esses que nós estamos passando, onde a mentira se transformou na tônica e você não pode nem questionar o que está acontecendo, de forma inteligente, através de humor, através do personagem Super Xandão,
eu me sinto realmente um bobo da corte. E serei, até o último dia da minha vida, um eterno bobo da corte. O cara que vai lá, faz um monte de piada, que aos olhos daqueles medíocres é apenas um bobo. Um bobo. Mas que para outros que enxergam com os olhos corretos, existe fundamento, existe questionamento. Tem algo que sobra para se pensar. Agora, você, Piracanjuba, de tudo que você fala, o que a gente pode pensar? De tudo que você tentou falar no podcast, o que sobrou pra gente avaliar de forma crítica, que agrega pra vida de alguém? Eu tô aqui, se alguém me falar alguma coisa, eu tô aqui, ó, sou todo ouvidos. O quê? Nem na parte que a gente tava falando sobre política, você mandou bem. Porque você tava defendendo a narrativa do sistema. E a gente ali conversando, não tem problema você defender a narrativa do sistema. Eu só tava colocando que eu discordava. No final, você terminou concordando com a gente, que bandido tinha que se lascar. Isso são palavras suas, que tá lá, no podcast. Então você é um homem que não tem certeza do que defende. Você não tem o respaldo retórico de conhecimento que esteja alicerçado em conhecimento para defender. Você quer citar termos filosóficos grandiosos para causar impacto, mas na hora de deduzir ou exercer raciocínio ou mais, esperar o outro lado falar, você não tem isso. Você vai contra a própria dialética filosófica que gera o progresso, que gera o embate de ideias. Você está se colocando, você que é o cara que fala tanto de filosofia, você se coloca contra a própria dialética. Sem dialética, nós não somos nada. Sempre precisa existir uma tese e a antitese. Agora, se você está do lado onde você quer barrar o discurso, você começa um discurso e você mesmo termina e acabou, meu amigo, isso é dogma. Acabou o progresso da humanidade, a humanidade morre. Você consegue entender isso? Esse foi o comportamento que você demonstrou ali. Isso é a minha visão. Perceba de novo. Vou deixar claro porque a gente tem que explicar que a grama é verde. Isso aqui não é nenhum tipo de ataque pessoal. Isso é só a minha crítica a respeito das suas ideias, das suas atitudes. Não tenho nada contra você, irmão. E, de novo, não acho que você não seja inteligente, eu acho que você é inteligente. O que eu só acho, que eu vejo, é que você não consegue e você não parou para direcionar suas ideias, para aprofundar realmente aquilo que você se propõe a discutir com outras pessoas. No caso, fui eu. Aí não sobra nada, companheiro. Sei que tá, ele tem boas coisas pra dizer, mas ele já não sabe mais quem é Alexandre e quem é Xandão. Ele precisa tomar uma decisão. Você quer ser um comunicador ou um palhaço? Porque não adianta ficar em cima do muro pra gravar. Eu não posso ser um palhaço barra comunicador, um comunicador barra palhaço? Piracanjuba, você sabe o que é bobo da corte? É assim que eu termino esse vídeo. Você sabe o significado de bobo da corte? Puta merda, irmão. Que vergonha. Tô, velho. Não, sério mesmo. Larga a mão. Não.